Olá, pessoal! Olá, você desbravador, seja muito bem-vindo. Você que clicou aqui, com toda certeza quer ouvir mais sobre o livro O Libertador. Você que está estudando para alguma prova ou só quer aprender mais sobre o Espírito de Profecia, seja muito bem-vindo. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos lá? Sejam bem-vindos para mais um capítulo do livro O Libertador. Hoje nós vamos ler o capítulo 18, que se intitula Que ele cresça e eu diminua. Este capítulo é baseado em João capítulo 3, versículo 22 até o versículo 36. Se João Batista tivesse se apressado como Messias e liderado uma revolta contra Roma, os sacerdotes e o povo teriam se reunido para lhe dar apoio. Satanás havia se apressado em lhe acenar com tudo aquilo que apela à ambição dos conquistadores do mundo. No entanto, ele recusou firmemente o deslumbrante suborno, dirigiu para outro as atenções de que era alvo. Agora ele via que a onda de população se desviava dele para o Salvador. A cada dia que passava, as multidões ao seu redor diminuíam, à medida que as pessoas se aglomeravam para ouvir o Senhor Jesus. O número de discípulos de Cristo crescia diariamente. Os discípulos de João olhavam com inveja para o crescente popularidade de Jesus. Eles estavam prestes a criticar seu trabalho e não demorou muito para que encontrasse uma oportunidade. Surgiu uma questão entre os discípulos de João e os judeus quanto ao batismo. Se este purificava as pessoas do pecado. Eles argumentavam que o batismo de Jesus tinha uma diferença essencial do batismo de João. Logo, eles estavam discutindo com os discípulos de Cristo sobre que forma de palavras era apropriada usar no batismo e, finalmente, sobre o seu direito de batizar. Os discípulos de João foram a ele com suas queixas, dizendo: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João capítulo 3, versículo 26. Satanás usou essas palavras para tentar João. Se João tivesse expressado desapontamento por ser superado, teria plantado as sementes da contenda, incentivado a inveja e o ciúme, e prejudicando seriamente o progresso do Evangelho. Por natureza, João tinha as falhas e debilidades comuns da humanidade, mas o toque do amor divino o havia transformado. Ele vivia uma atmosfera de livre da contaminação do egoísmo e da ambição. Não demonstrou qualquer simpatia para com a insatisfação dos discípulos, mas mostrou que, com alegria, daria as boas-vindas àquele para quem havia preparado o caminho. Ele disse: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunha de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Versos 27 e 28. João se apresentou como o amigo que serviu de mensageiro entre os noivos, preparando o caminho para o casamento. Quando o noivo tivesse recebido a noiva, a missão do amigo estaria cumprida. Ele se alegraria pela felicidade do casal.
cuja união promovera. Da mesma maneira, João se alegrou por ter testemunhado o êxito da obra do Salvador. Ele disse: esta é a minha aliança que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Versos 29 e 30. A alma de João se esvaziou do eu, mas se encheu da luz de Deus. João Batista disse: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Versos 31 a 34. Cristo pôde dizer: não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. O mesmo acontece com os seguidores de Cristo. Nós podemos receber a luz do céu à medida que estivermos dispostos a nos esvaziar do próprio eu e consentir em levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Deus dá o Espírito Santo sem limitações a todos que assim fizerem. O êxito da obra de Cristo, recebido com alegria por João Batista, foi relatado também pelas autoridades de Jerusalém. Os sacerdotes e os rabinos haviam ficado enciumados por causa da influência de João. Ao verem que as pessoas estavam deixando as sinagogas e se aglomerando no deserto, mas ali estava alguém com poder ainda maior de atrair as multidões. Aqueles líderes de Israel não estavam dispostos a dizerem, como João, que ele cresça e eu diminua, evitando mal-entendidos. Jesus falou sábia que se levantava uma tormenta que arrebataria um dos maiores profetas que o mundo já tinha visto. Por querer evitar conflitos, ele se retirou calmamente para a Galiléia. Nós, de igual maneira, embora permanecendo leais à verdade, devemos tentar evitar qualquer coisa que possa levar a mal-entendidos. Sempre que alguma circunstância ameace causar divisões, devemos seguir o exemplo de Jesus e de João Batista. Deus havia chamado João para liderar uma obra como reformador, mas sua obra não foi suficiente para assentar o alicerce da igreja cristã. Outra obra tinha que ser feita, a qual o seu testemunho não pôde realizar. Seus discípulos não entenderam isso. Ao verem Cristo chegar para tomar conta da obra, ficaram enciumados. Os mesmos perigos ainda existem. Deus chama alguém para fazer certo trabalho. E quando essa pessoa realiza a obra até onde está qualificado, o Senhor traz outros para levá-la adiante. Muitos acham que o sucesso do trabalho depende dos primeiros trabalhadores. Começa então a haver ciúmes, e a obra de Deus é prejudicada. Aquele que recebe honras indevidamente fica tentado a cultivar a autoconfiança. As pessoas que confiam no instrumento humano podem ser guia, são levadas a se afastarem de Deus. Felizes são os que se dispõem a humilhar o próprio eu. Estes podem dizer como João, que ele cresça e que eu diminua.